Próxima página é definição que atenda a necessidade. Termo de referência. Definição do objeto, incluindo sua natureza, quantitativo, prazo do contrato, e se for o caso, possibilidade de sua prorrogação. Aqui outra coisa muito interessante. A lei fala lá no ETP, você tem que avaliar todo o ciclo de vida do objeto. Por que a lei fala isso? Nós tivemos um caso aqui no Sinvalp, muito interessante. Quando o Sinvalp fez a licitação para resíduo sólido urbano, somente transbordo até o aterro sanitário. Tá? Até o transbordo não entrou nesse processo. Do transbordo para frente, ou seja, vai pegar o container, colocar no caminhão, levar para aterro e fazer a destinação final. Foi feito um estudo aqui, chegou à conclusão que se eu fizesse o processo por um ano, eu ia ter um preço X. Por quê? Porque eu tenho que comprar caminhão, eu tenho que comprar container, eu tenho investimento. Se eu tenho investimento, eu só tenho segurança de retorno de 12 meses, o preço sobe. Se eu tenho uma previsão de um prazo mais longo, eu vou diluir esse investimento em vez de 1 ano, 2, 4, 5 anos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é do ponto de vista da empresa. Quando eu assino um contrato de 1 ano, eu não quero utilizar o fluxo de caixa, capital da empresa, para fazer a gestão daquele objeto, eu pego esse contrato, vou no banco, faço um empréstimo. Isso é um custo financeiro que eu incluo no meu custo da minha proposta, o banco vai me dar o empréstimo. Agora, se eu chego no banco com um contrato de 5 anos, de duas uma, ou eu vou conseguir taxa mais baixa, porque a garantia é maior, ou eu vou, às vezes, até pegar um valor maior, que vai me proporcionar menores custos em outras ações da execução do objeto. Ou seja, isso aí é uma questão da empresa, mas eu facilito a empresa. O que isso reverte para o município? Quando o Sinvalp fez a licitação de resíduo sólido, o valor para 12 meses era R$ 180 a tonelada. Isso sem o transporte. Para 5 anos, 60 meses, ele deu para R$ 165. É muita coisa, porque eu aumentei o prazo. Ah, mas eu estou fazendo um prazo de 5 anos, tá? Mas daqui a 5 anos eu tenho lixo, é uma coisa contínua. Pode até evoluir a solução do lixo. Em vez de eu fazer a destinação final no aterro, eu vou evoluir para alguma outra coisa. Mas hoje, eu não tenho isso previsto. Mas eu tenho certeza que eu vou continuar tendo demanda para atender lixo. Então, por que não fazer os 5 anos para eu ter uma condição melhor na licitação? Isso aconteceu com o lixo e aconteceu também com lixo também, mas dita benito na coleta. Se o Sinvalp fosse fazer a licitação para 1 ano, o valor da tonelada lá da coleta ia ser em torno de R$380, se eu não estou enganado. Para 5 anos caiu para 220. Porque nesse caso, tem uma interferência muito grande dos equipamentos que tem que comprar, né? São os caminhões, as caçambas, isso é um investimento alto. Então dilui. Então, isso é que a lei fala lá no EPP, que é o ciclo de vida do objeto. Você tem que pensar, não agora apenas, vai ter que planejar também para frente. Fundamentação da contratação, que vai estar vinculada ao EPP, descrição da solução como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto. Requisitos da contratação, modelo de execução do objeto, modelo de gestão do contrato, critério de medição e pagamento, formas e mistérios de seleção do fornecedor, estimativa do valor da contratação e adequação orçamentária. O resto aqui eu acho que é mais simples. Eu vou pular a seleção de projeto básico, por causa do horário. E vou no principal agora, estimativa de preço. Isso é muito importante. A estimativa de preço, você tem duas hipóteses. Parágrafo 1º do artigo 23, fornecimento de bens e serviços. Parágrafo 2º do artigo 23, obras e serviços de engenharia. No parágrafo 1º, você tem 5 incisos. PNCP, outras contratações públicas, pesquisa de preço de mercado de referência, cotação direta com fornecedor e Banco Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, e eu não testei, mas a propaganda que está no site do PNCP já está funcionando. Então, a informação é essa. A lei fala que você pode utilizar qualquer uma delas, qualquer, de forma isolada ou combinada.
Sendo que no caso do parágrafo primeiro, você tem 5 hipóteses, no caso do parágrafo segundo, você já não tem essa possibilidade. Porque você tem uma gradação lá, que primeiro, se for obra com recurso da União, e for obra rodoviárias, tem que usar tabela de referência ciclo, que é uma tabela utilizada pelo DENIT. Se for qualquer outra obra de engenharia, SINAP, que é uma outra tabela de referência que é mantida pela Caixa Econômica Federal. E aí, se não for recurso federal, você pode usar outras tabelas de referência que o ente público estabelecer. Mas não tem a previsão de cotação com fornecedor com empreiteiro. Não existe essa possibilidade para a obra. Eu queria realmente dizer para vocês aqui o seguinte: PCP você tem que usar mediano, outras contratações você pode usar 1 ano, e no caso da cotação com fornecedores, são 6 meses, mas você tem que justificar a escolha do fornecedor que você usou para cotar. Então, a decisão com relação à forma de cotação compete, em última instância, à autoridade solicitante, que tese ela fez isso no ETP. Talvez no DFD, mas com certeza ela tem que ter feito no ETP. A grande questão aqui é que, se for cotação, inciso 4, parágrafo 1º do artigo 23, além de você ter uma redução do prazo, que você reduz para 6 meses, você tem que fazer a cotação, mas previamente você tem que justificar por que você escolheu A ou B. E isso, para mim, é uma coisa que é complexa, é uma questão complexa. No caso que eu citei lá no consórcio, lá na licitação de locação de máquinas, nós demoramos uns 2 meses para convencer o órgão técnico do Tribunal de Contas que não tinha direcionamento nas cotações, que eram todas cotações, de pesquisa no Google e pesquisa na plataforma do consórcio utiliza. Basicamente, tem uma coisa simples. Já estava lá no processo. Uma página impressa do Google com a pesquisa, com a data e a hora que ela foi feita e com a relação dos fornecedores. E aquela primeira página que foi impressa, deve ter uns 10 a 12 fornecedores, todos foram consultados por e-mail, com cópia do e-mail de cada um dos 10 ou 12. E no caso da plataforma, um print também de todos os fornecedores e com e-mail também para todos. Tanto é que deu mais de 70 páginas de cotação. O pessoal do Tribunal de Contas se convenceu. Então, fomos 2 meses, foram 2 manifestações para poder explicar. Eu não quero dizer com isso que vocês estão à vontade ali para poder decidir a melhor forma de fazer cotação. Eu só sugiro que vocês tenham muito cuidado quando for cotação direta com o fornecedor. Porque vocês vão ter que justificar um a um por que foi escolhido. Tá? Muito cuidado com isso. Eu, pessoalmente, tá? Quando eu faço alguma proposta para algum ente público, eu faço minha proposta e, inclusive, demonstro ou onde eu trabalho, que eu estou comprando, ou outro município que eu trabalho, ou que contrata o mesmo tipo de serviço que eu, o que eles estão pagando, ou se tem alguma tabela de referência, tabela de referência. Não para poder direcionar, porque isso é coisa da licitação, mas para eu justificar a minha proposta. E se amanhã um órgão de controle questionar a minha proposta foi baseada no que eu cobro, ou que não o que está sendo cobrado em outros municípios, ou o que é a tabela de referência. Eu tenho esse cuidado com as minhas questões. Tá? E eu nem precisaria ter essa preocupação, isso não é problema do fornecedor, ele oferece o valor dele quando acabou. Eu tenho esse cuidado. Agora, lá na prefeitura, não que vocês não tenham que justificar, que eu acho que tudo tem que ser motivado. Mas se vocês têm que motivar por que vocês usaram o PNCP, né? Ou por que vocês usaram uma contratação de um outro município, eu acho que isso pode ser justificado. Eu fiz uma pesquisa, tá? E nessa pesquisa eu encontrei esse município contratando isso. Agora, cotação de preços, vocês têm que justificar tudo, tá? Contratação com o fornecedor. Porque no caso de uma cotação de preço, você pega uma outra contratação, o que a lei pede é a consulta feita pela internet, com o horário da consulta e o link da consulta. É isso, impresso no próprio PDF. Agora, a cotação com o fornecedor, você tem que justificar por que você escolheu aquele fornecedor e não pegou o outro. Vocês imaginam dentro da própria cidade de vocês. Vocês estão fazendo uma cotação
Uma coisa que é simples, que muita gente vende. Por exemplo, gênero alimentício. Arroz, para merenda escolar. Com certeza, por menor que seja o município, vai ter aí pelo menos uma meia dúzia de fornecedor que vende arroz. Aí como é que vocês vão explicar que vocês pegaram? Que a lei só pede 3, né? São 3 cotações. Como vocês vão explicar que vocês pegaram 3 fornecedores e deixaram 3 de lá? Ah, não, é porque eu tenho cadastro aqui, esses são os que vendem. Tá, é justificativo. Ah, esse aqui eu excluí porque ele deu problema no passado de fornecimento. Não estou impedindo ele participar, mas não quero pegar com ele. Tá, justificativo. Mas vocês estão entendendo o problema? Vocês têm que justificar uma coisa que seria natural. A escolha de um fornecedor para dar uma cotação. Mas aí a lei trouxe essa exigência porque o legislador provavelmente enxergou nessas cotações diretas com o fornecedor problema. Vocês imaginem o seguinte, no exemplo do arroz. Em 6 da cidade, eu cotei com 6. Fiz a média de preço. Só que no dia da licitação, um não quis participar, o outro esqueceu, o outro estava sem documento. No final da história, ficou 1 ou 2 só e nem deu disputa. E aí fez a cotação. Só que os preços estavam mais altos, porque eu, fornecedor, por uma questão de estratégia comercial, não quero abrir meu preço. Então, eu vou pôr o preço lá nas alturas. Não é nem que eu estou querendo agir de má fé, para poder tentar, às vezes, levar uma vantagem na licitação. É porque realmente eu não quero agora abrir minha estratégia para o meu concorrente. Eu quero guardar escondido a licitação. Só que no dia da licitação, mesmo eu não sabendo que está participando, eu estou vendo lá que só tem 1 ou 2 na tela. Então, eu vou dar desconto, ou vou dar pouco desconto, ou então vou julgar com a sorte. Isso pode acontecer, então eu vou fazer isso. Não vou dar desconto nenhum e vou tentar inabilitar ele, que aí a minha proposta vai ter que valer. Por mais que o agente de contratação prego ele tente abaixar meu preço, ou ele vai ter que revogar a licitação, então ele vai ter que engolir meu preço alto. Mesmo ele fornecido um orçamento. Olha só. E o lance dele foi mais alto, o orçamento que ele viu. Eu estou dizendo, na verdade, eu posso usar esse exemplo também. Eu estou dizendo a hipótese que eu coloquei o preço já mais alto no meu orçamento. Mas vamos pensar o contrário. Tá? Eu coloquei um preço mais baixo e um orçamento. Aquele orçamento não me vincula. Está escrito lá que essa proposta é válida 60 dias. Então, eu vou fazer uma proposta de licitação. Aquele orçamento é uma mera cotação. Né? Eu posso ter colocado um preço mais baixo hoje, virar para você e falar amanhã, olha, o custo aumentou, o cara me para mim, parou de fornecer, agora estou comprando a mão de outra mais caro.